Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo bom, Midiana? Boa noite. Esperando o professor Nestor, tá, pessoal? Daqui a pouco tá entrando. Olá, Nestor. Boa Olá, Beth. noite. Tudo bem? Tudo Boa jóia? noite. Como Tá é que me ouvindo tá? bem? Ouço sim, perfeitamente. Nestor, eu queria te agradecer muito pelo convite para estar aqui essa noite, agradecer em meu nome, agradecer em nome do Instituto de Direito Real, do qual você também é professor. Embora, pessoal, o palestrante da noite dispense aí, né, maiores comentários, todo mundo conhece, conhecido no país inteiro, um professor, um advogado de renome nacional. Eu vou apresentá-lo aqui para vocês. Vou ler rapidamente um mini currículo do professor Nestor Távora. Ele é mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Ele foi defensor público no estado de Alagoas, atua como advogado criminalista e é professor da disciplina de Direito Processual Penal em diversos cursos, além de ser autor aí de diversos livros na área de Direito Processual Penal. Então, Nestor, seja muito bem-vindo. A palestra que você vai nos brindar essa noite, né, a nossa conversa, vai ser sobre o novo processo penal brasileiro. Então, eu queria te dar a palavra, né? E queremos saber já de início o que você chama de novo processo penal brasileiro. Vamos lá. Obrigada. Beth, obrigado. Agradecer ao Direito Real. Imenso prazer estar com vocês aqui. Eu refleti um pouco melhor, até percebi uma certa arrogância na escolha do tema, né? Que seria um novo direito processual penal, dentro de uma perspectiva naturalmente constitucional, mas numa vertente prática e numa linha de preocupação interpretativa. Talvez hoje no Brasil, as pessoas que se reputem informadas sobre o processo penal estejam muito confusas, né? Quem está bem informado acaba envolto em uma grande confusão interpretativa. Nós temos hoje alterações normativas que se sucedem com uma velocidade infrequente. Nós temos tensionamentos nos tribunais, ora muito comum os tribunais entrarem em rota de colisão, uma cultura aos precedentes, mas eventualmente uma falta de respeito a eles. E nós, dentro desta verdadeira referência, né, que é um código da década de 40, que ainda hoje orienta a persecução penal brasileira. Tivemos precedentes, né, de controle de constitucionalidade muito sólidos, que atingiram o pacote anticrime, que mais recentemente trouxeram uma nova referência, um novo paradigma para o porte para uso de maconha. E para citar dois exemplos mais recentes e que trouxeram um impacto social significativo. Ora, quando se falou mais recentemente no porte para uso da maconha, não foram poucas as vozes para tentar trilhar um caminho de legalização do porte para uso de drogas. Não foi isso que o Supremo Tribunal Federal promoveu. Nós tivemos uma migração de uma responsabilidade penal para uma responsabilidade administrativa, um direito administrativo sancionador. Mas aquele que é flagrado portando maconha para consumo, ele vai ser capturado. Ele vai ser conduzido hoje às esferas de poder. Mas para que as medidas adotadas em sede de juizado especial, ainda hoje, ora sejam medidas de natureza administrativa e não com o verniz penal histórico da Lei 9.099 de 95. Ah, Nestor, mas foi uma solução desastrada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vejam, foi uma ruptura de paradigma. Se nós teremos um resultado satisfatório ou um resultado passível de críticas construtivas, o tempo dirá. Eu recebi uma provocação agora, esta semana, Beth, de uma análise de uma pessoa que se submeteu a uma transação penal por porte para uso de maconha e hoje está enfrentando dificuldades na investigação social,
ora, em concursos públicos de segurança pública. Ora, o que fazer? Ora, com essa mudança paradigmática? O que fazer se eu tenho uma transação penal homologada pelo Poder Judiciário? E mais do que isso, a proposta que foi firmada em transação penal levou ao adimplemento do acordo? Houve declaração de extinção da punibilidade? Ou ainda é um acordo em curso? Ele é passível de rescindibilidade ou não? Ora, são desafios, e que eu reputo desafios extremamente instigantes, não por uma vaidade professoral, mas porque eles trazem uma repercussão prática substancial na nossa vida. Sim. Nós estamos construindo rapidamente uma história do direito processual penal, mas que vem mudando com uma frequência frenética. Eu falava na semana passada, na OAB do Rio de Janeiro, que nós hoje temos uma grande crise com o tempo. Nós lidamos muito mal com o vetor temporal. Antes de começarmos aqui esse encontro, a Betânia compartilhava comigo a questão do tempo na advocacia civil. E eu falava da abordagem do tempo na advocacia criminal. Sim. Mas o fato é que vivemos numa sociedade adoecida e acelerada. Nós temos uma pretensão de resposta por parte do Poder Judiciário similar às nossas relações sociais. Ora, ao conjunto da ópera de uma sociedade que hoje vive no limiar, ora, de um estresse máximo, absolutamente não resiliente com a suposta perda de tempo, uma sociedade que não diminui o ritmo e que quer que os outros componentes de poder reajam da mesma maneira. Agora, é muito curioso como a gente quer que o Congresso reaja de uma maneira muito acelerada, mas, a priori, o parlamento ele é feito para refletir e a edição de uma lei demanda tempo. Sim, Do mesmo modo, um processo, seja ele civil, seja ele criminal, ora, é um processo que demandará um amadurecimento com uma produção probatória que não costuma ser tão célere, para que o magistrado, em algum momento, o momento maduro, o momento justamente ideal, possa decidir. O François Hoche, que é um filósofo francês, ele tem uma expressão que eu me apropriei e uso muito nas minhas falas, que o processo é como andar de bicicleta. Ora, se você for muito rápido, você terá um acidente. Se você for muito devagar, você vai cair no chão. Verdade. Então, essa ideia de razoável duração do processo, ela não se confunde com celeridade. Perceba que nós conseguimos, né, em algum momento, retirar a ideia de razoável duração, olha a carga axiológica dessa expressão, e trabalhar com a lógica de celeridade. Ora, mas, por favor, a pressa dissociada do fator qualidade é um grande risco. E no direito processual penal, isso é ainda mais desafiador. Por quê? Eu posso trazer a vocês, neste suposto, né, novo processo penal, os paradigmas, ora, do estresse do tempo. Em algum momento, e esse recorte é relativamente recente, nós introduzimos no direito processual penal, Beth, a execução provisória da pena. Será que nós temos um fenômeno mais claro da nossa necessidade de antecipar o resultado do processo do que a promoção de uma execução provisória? Por que eu vou executar provisoriamente? Bem, porque nós temos um sentimento de que o processo criminal se pereniza, são processos eternizáveis. Então, a sanção ela fica muito distante do fato criminoso. Esse é um senso comum. Então, o que é que eu quero? Que a pessoa comece a cumprir pena, muitas vezes, antes da decisão transitar em julgado. Mas aí o Alexandre de Moraes da Rosa, que é um magistrado muito respeitado, um pesquisador, ele traz uma reflexão para o parlamento. Quem tem que definir o marco do trânsito em julgado é o Congresso. Sim. Então, ao invés de discutirmos uma execução provisória, se formos trilhar o caminho adequado, melhor seria
anteciparmos o marco do trânsito em julgado com a sentença. E aí, várias são as propostas que estão na mesa. Poderia transitar em julgado, para alguns, como Rogério Sanches, com o exaurimento dos recursos no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Para outros, uma vez esgotadas as vias de impugnação, no STJ. E o Supremo Tribunal Federal seria colocado verdadeiramente como um tribunal constitucional e retirado da sistemática recursal. Então, e aí essa crítica tão comum do ativismo do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo está envolto na decisão última acerca de todas as demandas sensíveis, ora ele fosse acolhido para colocarmos o Supremo no seu lugar devido. Ora, essa é uma sugestão, mas simplesmente anteciparmos o início do cumprimento da pena, sendo que o processo ainda está em curso, ora, não me parece a fórmula adequada para que nós possamos antecipar o cumprimento da reprimenda penal. Ora, e aí diríamos, mas Nestor, a execução provisória seria, pelo menos, uma tradução clássica de um jeitinho brasileiro? Me parece que sim. Tanto que conseguimos executar provisoriamente acórdãos, que era chamada prisão em segunda instância, que ficou popularizada durante a Operação Lava Jato. Todos se lembram da chamada prisão em segunda instância. Só que quando o Supremo admitiu a prisão em segunda instância ou execução provisória dos acórdãos, para ganharmos aí alguma técnica, o Supremo Tribunal Federal ignorou solenemente a lei federal, o artigo 283 do CPP, que de maneira objetiva, ora, indene de dúvidas, o 283 diz assim: antes do trânsito em julgado, só cabe flagrante, preventivo ou temporário. Se antes do trânsito em julgado a lei federal afirma que só cabe flagrante, preventivo ou temporário, como admitir a execução provisória? Ora, atropelando a lei federal, ora, nós temos uma separação de poderes, nós temos uma pretensão de freios e contrapesos, ora, uma projeção constitucional de harmonia. E aí eu tenho o poder judiciário atropelando o parlamento, que deixa de maneira clara uma lei federal apontando limites para o encarceramento. Então, o próprio Supremo voltou ao tema. O Churchill dizia, como primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial, que quem não muda a forma de pensar não consegue mudar nada no mundo. Ora, o Supremo voltou ao tema. E o Supremo, humildemente, reconheceu a constitucionalidade do artigo 283 e afastou a execução provisória. Mas o Brasil não é um país para amador, né? Nós vivemos, infelizmente, ciclos. E aí o pacote anticrime, é curioso isso. O pacote anticrime no capítulo de prisões, ele é digno de aplausos. O pacote anticrime, ele averba, dentro do tratamento da prisão preventiva, que a prisão preventiva não pode ser decretada por marcos, ou seja, não se decreta a prisão preventiva pela mera instauração de inquérito. Não se decreta a prisão preventiva pelo mero oferecimento da denúncia ou pelo mero recebimento da denúncia. Então, eu não tenho marcos da persecução que automatizam o aprisionamento de quem quer que seja. E aproveitar o ensejo para alertar que a prisão preventiva não pode ser decretada como forma disfarçada de execução provisória da pena. Então, o juiz não pode dizer decreto a preventiva, mas no frigir dos ovos o que ele está fazendo é determinar uma execução provisória. Esse ato é ilegal. Então, nós temos ali um desvio de finalidade. E o que nós estamos discutindo hoje na prática, como advogados, ora, não é tecnicamente execução provisória, porque o Supremo declarou inconstitucional. Então, ninguém em sã consciência, ora, até acontece na prática, né? Mas pelo menos com o mínimo de sanidade, ninguém vai determinar o imediato cumprimento da pena por execução provisória, salvo no júri, que eu vou falar já já. Mas eu tenho situações concretas onde a prisão preventiva é decretada sem nenhum lastro de cautelaridade e ela acaba, de maneira disfarçada, servindo de execução provisória. Então, o que é que o advogado faz na prática forense? Ele acaba discutindo no Poder Judiciário
que os requisitos de cautelaridade da prisão preventiva não estão presentes. E aí, com isso, nós tentamos revogar a prisão preventiva e mostrar que aquela prisão, disfarçadamente, é uma execução provisória de pena. Uhum. Aí você vai dizer, mas é questão simples. Não é simples. E eu lhe explico por que não é simples com um argumento. O principal fundamento da prisão preventiva é a garantia da ordem pública. E essa expressão, garantir a ordem pública, é uma expressão para ser educado polissêmica. Ela tem muitos significados. É uma expressão fluida, aberta. Ora, naquele livro A Arte da Guerra se diz o seguinte: para poder você vencer a batalha, você precisa conhecer o inimigo. Como é que um advogado criminalista vai impugnar um mandado de prisão se o principal fundamento do aprisionamento é um fundamento fluido, aberto, sem nenhuma precisão terminológica? Então você acaba envolto num jogo de poder e num ciclo de que o direito vira o que o juiz diz que é. E esse é um problema enorme, porque nós temos situações idênticas com soluções diametralmente opostas. Pessoas que estão em liberdade e outras aprisionadas, mas com situações fáticas similares. Essa é uma grande crise. E quando o próprio judiciário aponta a multiplicidade ou a banalização dos habeas corpus, seria importante olharmos para dentro e fazer também a própria leitura crítica. Se o habeas corpus eventualmente é mal empregado em algumas situações, em tantas outras, os habeas corpus se multiplicam, ora, exatamente pela imprecisão de compreensão do direito. Sim. Ora, se eu tenho situações similares, com soluções díspares, inclusive nos próprios tribunais superiores, é claro que eu não terei uma diminuição desta ferramenta de tutela da liberdade. Então, eu não tenho um ambiente favorável de estabilidade sistêmica. Essa é a nossa grande crise. E... Desculpa, Nestor. Como é que Claro, o STJ hoje vem interpretando a questão da prisão preventiva? Ele vem exigindo quais requisitos para... Pois é. Aí eu vou lhe dizer, vai depender muito, né, de qual seja a turma, vai depender muito de quem seja o relator. O STJ tentou trazer uma certa harmonização para apontar que a ordem pública está em risco quando a pessoa em liberdade provavelmente continuará praticando infrações penais. Então, eu ombrearia a ordem pública a uma pretensão de paz social. Mas você há de convir que dizer que aquela pessoa em liberdade provavelmente continuará a praticar crimes é um certo ar de futurologia. Né? Eu não tenho um elemento ali preciso, garantidor. Até porque eu posso ter um sujeito que praticou um delito grave e que é um episódio isolado e que ele, em liberdade, pratique um outro fato delituoso, ou eu posso ter um sujeito com um rico histórico de atos delituosos e que, a partir daquele recorte do tempo para frente, ele, particularmente, não praticaria crime algum. É bastante complexo a gente formular um indicativo nesse contexto. Principalmente porque, Beth, para você indicar uma visão de futuro de que o sujeito em liberdade provavelmente continuará a praticar crimes, normalmente você faz um recorte do passado. Você olha o histórico da pessoa e aí você promove um rótulo, um sugestionamento de futuro, que é muito impreciso. A gente tem, e aí trazendo um componente também de atualidade, a inteligência artificial está batendo na nossa porta de uma maneira cada vez mais intensa. Eu tive agora, no meio do ano, a oportunidade de comparecer numa semana de estudo de tecnologia na Universidade de Sevilha. E é muito interessante a forma de ver, né, a ideia hoje algorítmica para que você possa, por meio, né, de análises, né, de uma inteligência artificial, aferir se aquela pessoa ela estaria ou não mais ou menos propensa a uma reiteração delituosa. Mas é fundamental você perceber que as premissas para um algoritmo que possa formular essa análise,
elas são alimentadas pelo ser humano. Uhum. Então, eu posso ter sugestionamentos prévios, ora, com resultados catastróficos, como já aconteceu nos Estados Unidos, onde, via sistema, né, análise algorítmica, se fazia uma análise de concessão ou não de livramento condicional. E aí levava-se em conta a cor da pele, levava-se em conta o bairro onde o sujeito residia. Ora, você tinha um sugestionamento prévio com a visão altamente preconceituosa e sugestionada que reflete exatamente aqueles que hoje compõem a nossa sociedade. Então, é extremamente, né, delicado imaginarmos que uma análise de inteligência artificial ela vai ser simplesmente a solução para os nossos problemas, notadamente na área penal. Ora, eu quero acreditar que conviveremos com essa realidade, mas formularmos boas práticas vai ser um grande desafio. Sim. E você, quando me pergunta, Beth, do STJ, nós temos situações hoje que levam em consideração a gravidade concreta do crime, a repercussão social do fato como elemento de aprisionamento, com todas as vênias, mas na minha visão é o tópico mais delicado. O que é a repercussão social? É aquilo que gera engajamento no Instagram? O que é a repercussão social? Ela acontece quando eu recebo a mesma notícia por fonte do meu WhatsApp? Então, ora, o que é isso? É porque hoje nós temos uma sociedade tão acelerada que o escândalo de hoje ele cai no mais absoluto esquecimento no dia subsequente. Mas o aprisionamento da pessoa ele pode ser perenizado. Isso não é fundamento de prisão. Convenhamos, ou o judiciário está atento à sua posição na sociedade, até porque o direito não está nas ruas, o direito está na Constituição e nas leis, ou ficaremos reféns de um sugestionamento popular, muitas vezes que não tem um direcionamento com uma premissa de valores constitucionais aceitável. Ora, se a voz do povo for de fato a voz de Deus, nós não teríamos nem colocado Jesus na cruz, né? Porque quando o povo foi consultado, bota Jesus na cruz. E assim seguimos o caminho de algumas escolhas equivocadas. Então, é claro que isso é extremamente perigoso. Imaginar, por exemplo, precedentes em repercussão social que justificam o aprisionamento. E eu já tive, né, no acompanhamento da advocacia, situações concretas onde a mola mestra do aprisionamento é a repercussão social. Ora, isso não me parece ser um argumento válido e digno de nota para justificar. Ora, a custódia preventiva. Isso significa dizer que nós não estamos imunes a um contexto de aprisionamento sem o devido controle, o que é muito perigoso. E aí nós temos como fonte, né, de tutela o habeas corpus, levando a matéria, inclusive, aos tribunais superiores. Então, agora, quando você fala, por exemplo, Beth, em Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal, os índices de êxito do habeas corpus, eles ainda são muito diminutos. São números muito tímidos, dentro de um cenário tão vasto em um país que tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Mas o problema não reside apenas aí. Nós temos um sistema carcerário, de fato, hoje muito amplo. Nós prendemos no Brasil, isso é um fato. Se prendemos mal é uma outra discussão. Né? Mas que o aprisionamento hoje ele existe, numericamente ele é considerável no mundo. E se nós hoje levarmos em conta apenas os países democráticos, nós estamos em segundo lugar no mundo em população carcerária. Perdemos apenas para os Estados Unidos. Então, isso não é um volume desprezível, desconsiderável. Agora, temos um sistema altamente ineficiente, isso é uma realidade. Então, em virtude desse grande investimento, o que a gente pretende é uma sociedade mais segura. E nós temos um resultado diametralmente oposto. E aí almejamos como solução prender de maneira antecipada, abreviar o cumprimento da pena. Essa é a proposta. Aí o Supremo vem e declara inconstitucional.
Aí o que que o pacote crime nos faz? Nos apresenta uma execução provisória da sentença de primeiro grau emanada do júri, que impõe ao réu 15 ou mais anos de privação da liberdade. Ou seja, uma execução antecipada da pena antes do exercício do segundo grau de jurisdição. Isso é uma execução provisoríssima. Nem aqueles que eram entusiastas da prisão em segunda Foram instância tão longe. foram tão longe, exatamente. Até o embasamento teórico para justificar a prisão em segunda instância foi assaltado pelo pacote anticrime. E qual foi a justificativa principiológica? A soberania dos vereditos. Então disseram, olha, o júri é soberano. Quem é condenado pelo júri e apela, o Tribunal de Justiça não pode de pronto absolver. Então deixa ele começar a cumprir a pena logo. Ora, a soberania dos vereditos, primeiro, ela foi positivada constitucionalmente para proteger o jurisdicionado e não para garantir a execução provisória, convenhamos? Aí uma deturpação do princípio. Sim. Agora, tem um outro argumento tão importante quanto. Ora, quem foi que disse que o julgamento emanado do povo tem esse vetor qualitativo de tamanha crença e segurança que vamos começar a cumprir a pena antes mesmo de exercer o segundo grau de jurisdição? É um absurdo. Aí alguns falam pela simbologia, mas a pessoa que matou e foi condenada não pode sair pela frente do tribunal do júri. Ora, a justificativa, ela é importante de uma outra medida. Se a pessoa que foi levada a júri preenche os requisitos da prisão preventiva, prenda. E tem que prender mesmo. Sim. Mas por prisão preventiva. E desde que os requisitos da prisão preventiva estejam presentes, respeitando-se, inclusive, a razoável duração do processo. Agora, trazer uma execução provisória de uma sentença de primeiro grau, a reflexão que todos nós precisamos fazer, e eu acho que esse é um elemento de desconfiança prudente, é que é óbvio que não vai parar aí. Quando o Supremo Tribunal Federal idealizou a execução provisória lá atrás, em duas súmulas, a 716 e a 717, o Supremo trouxe primeiro execução provisória de benefícios. Ou seja, vamos permitir que o preso cautelar usufrua dos benefícios da lei de execução penal, como progressão de regime e livramento condicional. Então, era uma execução provisória de benefícios da lei de execução. E todo mundo começou a aplaudir. Eu me recordo, à época, ainda como defensor público em Alagoas, eu dizia, gente, não é possível que vocês não estejam enxergando. Ora, primeiro, se a pessoa está presa preventivamente há tanto tempo, que poderia, aspas, progredir de regime ou gozar de livramento condicional, ninguém está vendo que a prisão é ilegal por excesso de prazo. Ora, essa prisão ilegal tem que ser relaxada. Não é permitir benefícios da lei de execução penal chancelando a ilegalidade. Não tem mais como driblar a ilegalidade fazendo de conta que elas não existem. Então, esse é um primeiro ponto importante. Mas aí, logo depois, né, veio a execução provisória da pena. Claro, primeira execução provisória de benefício, mas agora vamos executar provisoriamente a pena. Então aí vem o pacote anticrime, permite a execução provisória da sentença de primeiro grau. Ah, mas é no júri, porque é crime doloso contra a vida. Sim. E quando é que vai acontecer para os demais crimes? Basta. Uma solução processual. Vamos usar agora o intelecto para trazer para vocês a realidade. Se quiserem promover execução provisória para qualquer caso para além do júri, basta retirar o efeito suspensivo do recurso de apelação. Quando eu apelo de uma sentença condenatória e afirmo que esta apelação tem efeito suspensivo, é porque ela suspende o comando da sentença. Sim. A pessoa não vai começar a cumprir imediatamente a pena. Então, aqui no meu escritório, ora, o sujeito é sentenciado e a sentença condenatória é publicada. Imediatamente o telefone toca. Aí a pessoa, doutor, o que vai acontecer? Eu digo, calma, nós iremos apelar e a apelação suspende o cumprimento da pena. O tribunal vai decidir o seu caso. O juiz de primeiro grau proferiu uma decisão. É o mantra da advocacia, né? O judiciário até erra, mas quem erra por último é o tribunal. Quem tem que dar a última palavra é o tribunal. Então, vamos aguardar, porque a apelação suspende o comando da decisão. Agora, e se eu retirar o efeito suspensivo da apelação? Proferiu sentença condenatória? Execução provisória.
Execução provisória. Aí alguns diriam, mas é inconstitucional. Sim, mas se o parlamento retirar o efeito suspensivo do apelo, ora, a execução provisória começa e o Supremo vai ter que julgar a matéria em controle de constitucionalidade. Vai durar quanto tempo? A execução provisória do júri até hoje não foi julgada. Está no Código. A constitucionalidade foi questionada perante o Supremo, mas o Supremo não resolveu o tema até hoje. Então já existem pessoas hoje em execução provisória de sentença emanada do júri. Alguns juízes estão aplicando, outros tantos não, evidente. Né? Até porque, na minha ótica, é inconstitucional. E não é por ser, por favor, advogado criminalista. Eu estou falando agora no contexto da academia. É inconstitucional porque não tem o menor sentido uma lei ordinária driblar a Constituição. E eu tenho um Código de Processo Penal com dois dispositivos diametralmente opostos. Então, eu tenho um grande problema hoje. Um problema de crise normativa e um problema de crise interpretativa. E todas as vezes que tem crise, para que a gente tenha a exata noção, isso é um ponto importante, nós temos oportunidades. Então, eu não gosto muito de olhar para a crise, né, primeiro com um olhar benevolente. Não vou olhar para ela com um olhar benevolente. Não. Acho que a gente precisa levantar os pontos e jogar luz nos problemas. Não vamos jogar o problema para debaixo do tapete. Agora, quem olha para a crise de uma maneira irresignada e apenas e tão somente grita a sua irresignação, mas não pensa no problema para poder encontrar um caminho, também não adianta muito. Outro dia, Beth, eu postei no meu Instagram, foi interessante, eu postei no Instagram os comentários sobre o precedente do Supremo sobre o porte para uso de maconha. E aí eu gravei alguns vídeos, né, mostrando a interpretação das teses que foram firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. E eu mostrava o que é que o Supremo, no frigir dos ovos, tinha orientado, inclusive para aqueles que são usuários de maconha, para não imaginar que vão sair por aí na praia acendendo baseado e não vão ter repercussão com a Polícia Militar, porque vai ter. Está tendo. Esse é um ponto importante. Então, era muito mais, né, um elemento de informação social. E aí eu gostei do sujeito que colocou assim num comentário de um vídeo. Me ressinto muito da falta de crítica ao Supremo, deixando de seguir em 2, 3, 1 e buf. Aí o cara botou lá e eu falei, meu Deus, que bom, né? Porque é interessante. Se você tem a crítica pela crítica, né, que são aquelas críticas para gerar engajamento, né, para poder, alguns, né, usam até expressões pejorativas, estarrar, mas não adianta muita coisa, né? Porque você está formulando uma crítica, mas não está gerando compreensão. A melhor crítica que se tem é quando você compreende o que você está falando. Porque você tem resistência intelectual. E nós precisamos ser resistentes intelectuais. Ora, a Hannah Arendt diz exatamente isso, né? Uma vivência sem análise crítica não é tecnicamente vivência. Isso é importante para a gente. Mas não é só o intelectualismo exacerbado, fechado em si mesmo, a academia inacessível. Não é isso. É a compreensão de componentes básicos que estão por aí. Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, quando ele explica a riqueza dele, ele tem uma expressão que particularmente me seduz. Ele diz o seguinte, bem, eu tirei as minhas riquezas de aplicações financeiras, de informações que eu leio no jornal todos os dias. E o que mais me seduz como investidor é que as informações que eu tenho estão acessíveis a todos. Se as pessoas não se interessam em promover a leitura e formular a interpretação, é uma opção delas, que eu respeito. Mas eu, como investidor, extraio disso a minha riqueza. Então, para o advogado criminalista, eu digo exatamente a mesma coisa. A riqueza hoje da profissão é a informação. Mas não é apenas a informação da ementa. Né? Então, quando a pessoa lê a ementa, e isso acontece no escritório todos os dias. Hoje eu estou analisando um caso, eu passei o dia de hoje analisando um caso envolvendo dolo eventual no trânsito. E aí tem um precedente interessante de Tribunal Superior para dizer o seguinte, embriaguez e excesso de velocidade não são os únicos elementos para levar à constatação de dolo eventual. Beleza, estava na ementa. Mas a parte mais importante deste precedente era e quais são as outras variáveis que podem ser consideradas
e que devem ser analisadas. Isso estava no voto, não estava na ementa. Então, eu não posso só pegar aquela ementa e trazer para o meu caso concreto sem conhecer as outras variáveis que estão no voto. E o voto tinha 40 páginas. E aí ninguém quer ler. Essa é a parte interessante. A informação está lá para todos, mas o cara quer ler a ementa. E depois arrota a arrogância, vomita a informação para dizer que o STJ disse isso ou aquilo. E aí, se eu pergunto se ele leu inteiro o teor, não leu. Foi o que queriam da crítica do Supremo sobre o porte para uso de maconha. Leu a ementa. Não leu o voto, que dava um trabalho enorme. Eu li aquilo, eu li as teses, eu fui entender a razão das divergências. Difícil tempo empregado. E, de novo, voltando para o início da fala, nós vivemos uma sociedade acelerada, uma sociedade estressada, ou uma sociedade entorpecida e que lida muito mal com o tempo. Concentração, né, Nestor? Oi? Ninguém concentra, não temos concentração em nada, não vai ler vai ler no máximo uma ementa mesmo. Não tem concentração para ler um voto de 40 páginas. É a tradução da live. Você pega uma live dessa, depois você tem 50 mil acessos, beleza. Mas quando você olha, né, as pessoas que ficaram terríveis, você tem 80 de média. É isso. É aquela pessoa que ela olha 5 minutos, ouve, acha bacana, mas e realmente o cuidado da depuração da informação. Mas isso não é uma crítica destrutiva. Nós somos bombardeados com muita informação. Hoje, 2 valores que eu reputo essenciais, inclusive na minha advocacia. Primeiro, a fonte. Né? Porque você ter a fonte de confiança é difícil. E segundo, a seletividade. Né? Aquilo que você realmente vai dedicar o seu tempo na análise de pesquisa para que você possa, sim, extrair daquela informação o elemento que lhe permita dialogar, mas de igual para igual. E não tem, e aí eu posso lhes dizer também, seja na advocacia de alta performance, seja numa análise de vertente prática, nós temos que buscar, sim, um conhecimento que é voltado substancialmente a esforço e não a brilhantismo. Não é tecnicamente o brilhantismo, né, que me seduz. O que eu vejo, sim, são aqueles que têm, ora, a cadência e o cuidado de comemorar as pequenas conquistas. Não vai ser num dia só que eu vou ter aquela enxovalhada de informações, aquilo vai compor o meu intelecto. Não. Eu costumo ter as minhas pequenas conquistas no meu dia a dia para performar o todo. Né? O enunciado que eu vou estudar e o voto de um determinado precedente, eu vou me dedicar a ele para compreendê-lo. Não adianta supostamente ter o domínio, né, ter a informação sobre 10 precedentes do Supremo Tribunal Federal, mas não dominar nenhum. Eu só sei ali aquela ementa que foi publicada. Agora, quando eu me deparo com um tema e realmente pretendo compreendê-lo, esse é um vetor diferencial importante. Eu acredito ainda que nós temos, entre aspas, um novo direito processual penal voltado a componentes de uma crise pela qual nós estamos passando, uma crise tensionada em precedentes cada vez mais fluidos, mas que trazem uma linha de oportunidade prática bastante significativa. Nós temos ainda hoje, ora, um direito processual muito perecível, porque os precedentes sucedem. Eu estou aqui com uma tese de doutorado do Fabiano Pimentel, que é um advogado muito talentoso aqui no estado da Bahia. Essa é a tese de doutorado dele, o overruling, ou seja, a mudança de paradigma jurisprudencial como elemento justificador, por exemplo, de uma revisão criminal. Eu estou estudando esta dissertação, essa tese de doutorado, para poder trabalhar com a mudança de paradigma do porte para uso da maconha. Ora, se eu não tenho mais um ilícito penal e eu tenho um ilícito administrativo, o que fazer com as transações penais já homologadas? O que fazer com eventuais condenações por porte para uso de maconha com trânsito em julgado? Aí alguns diriam, mas a pessoa já cumpriu a sanção, isso não interessa mais. Sim, e o histórico do verniz penal que acompanha a pessoa? Histórico. Doutores, ora, é uma sociedade que é extremamente preconceituosa com os clientes da persecução penal. Quer fazer um teste de regra de tratamento? Ora,
Pega pessoas que não são tão próximas suas e diga que você está respondendo por um processo criminal para ver se não vão mudar a forma de lhe tratar. Faça isso. Só por um teste, né? Momentâneo. Um Com teste momentâneo. E certeza. depois conte a verdade. É assim. Nós vivemos uma realidade hoje, hora de um preconceito social com os clientes da persecução penal, que, em tese, são presumivelmente inocentes. Mas a presunção de inocência é uma moldura, né, que alguns têm lá, um dogma, um ideal inalcançável, talvez, que é positivada na Constituição, impactos internacionais, mas que quando você espreme a regra de tratamento e vai indagar de fato se as pessoas hoje que empregam a indústria, o comércio, se contratam egressos do sistema prisional ou pessoas que enfrentam inquérito ou processo, você vai ter hoje a esmagadora maioria dizendo que simplesmente esses sujeitos continuarão na marginalidade. Então, é uma verdade e uma verdade com a qual nós convivemos. Por isso, a mudança de paradigma, o overruling do porte para uso de maconha é importante. Tem repercussão social. Isso me interessa. O direito sem utilidade prática, o direito sem repercussão social interessa muito pouco. A academia, o pensamento jurídico tem que ter vertente prática. Senão, estaremos absolutamente desconectados da nossa sociedade. Então, na prática, hoje, Nestor, sendo um ilícito administrativo, qual vai ser o tratamento dado ao usuário? O pelo sistema hoje, judiciário? O Supremo disse, o ilícito é administrativo, mas continuaremos a dar o mesmo tratamento da lei de juizados. Ou seja, faz o registro em delegacia, manda para o juizado, lá no juizado especial criminal, enquanto o CNJ não regular a matéria, ele vai ser chamado e nós teremos imposição de medidas que estão previstas na lei de drogas. Admoestação e submissão a tratamento. Mas não terão natureza penal. Terão natureza administrativa. Ou seja, direito administrativo sancionador. Né? Mudou. E se isso trouxer, pelo menos para efeito simbólico, uma regra social distinta, para mim interessa muito, muito. Porque o criminoso é o outro. Normalmente a gente aponta o dedo para o outro. E isso fala muito da gente. Ora, meu filho é usuário de drogas. O maconheiro é o filho do vizinho. Meu filho é homossexual. Do vizinho é viado. E por aí vai. Né? Então, e você segue retroalimentando preconceitos aqui e ali. E as pessoas, quando se veem nessa realidade, é que percebem como isso é importante. Isso não é mimimi, como dizem por aí. Isso traz impacto prático na vida de muita gente. O direito penal, vou usar agora aqui uma analogia que diz, é como o Júnior Baiano, né? Chega atrasado e ainda aleija, só deixa no chão. Então, é uma realidade que eu espero, né, que crie, que alce, nessa medida que dizem que é administrativa, um outro patamar de tratamento. Não de fomento à droga, que eu acho que isso é uma discussão hoje muito precipitada, não é também o meu intuito aqui, mas de tratamento social. Bacana? Beth, agradeço, era isso. Vamos lá, devolvo a palavra para você agora. Olha, eu ficaria aqui a noite inteira te ouvindo. É um prazer enorme te ouvir falar, Nestor. Saudade que eu estava de você, das suas aulas, de te ouvir falar. É sempre um prazer muito grande estar na sua presença, ainda que online, né? Ainda que não estejamos juntos no mesmo local, mas é um prazer enorme te rever, tê-lo aqui conosco. Eu queria agradecer mais uma vez em meu nome, em nome do Instituto de Direito Real, te convidar para mais um bate-papo, qualquer hora, porque eu acho que você tem muito a acrescentar aí, né, em matéria de direito processual penal, em direito penal, muito assunto importante aí para a gente debater, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, não dá para a gente estender, mas eu queria te agradecer demais, viu? Dizer que a gente está aqui esperando por uma nova oportunidade. Beth, eu que agradeço a você, agradeço ao Bates, ao Direito Real, e sempre, né, proporcionando não só oportunidades, um bate-papo rápido desse, mas permite que a gente fale e que principalmente a gente pense naquilo que a gente está falando. Então é importante. Agradeço a todos também que estiveram aqui conosco e desejar aí vê-los aqui no Direito Real. Contem comigo para o que precisar. Tá joia? Muito obrigada, Nestor. Obrigada, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Até mais. Adeus. Tchau.